Tá ruim porque tá dando moral pro Campos Neto, que nos 2 últimos anos entregou tudo fora do que é previsto ali no relatório do Banco Central. Tá ruim porque entregou pro Campos Neto? Diga. Não, só ia dizer que tem mais gente que concorda com o que a gente está falando aqui, porque hoje pela manhã o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, esteve com a gente no ICL Notícias primeira edição e falou também sobre as altas taxas de juros e deu um puxão de orelha no Lula. Vamos dar uma olhada. Então, se o senhor fosse o Lula, se o senhor fosse o presidente, qual seria a sua atitude em relação ao Campos Neto, em relação ao presidente do Banco Central nesse momento? Rua, no dia seguinte da posse. Rua, como permite a legislação. Ao Campos Neto e a todos os outros. Mas, de repente, eu vejo aí na internet, não sei se é verdade ou não, vocês podem me ajudar. Porque no interior de Santa Catarina, da bela em Santa Catarina, e o Haddad indicou para a diretoria do Banco Central, que se encarrega dos juros, um sócio do Lema, ligado ao mercado financeiro. Daí nós vamos acreditar no quê? Parece que é o governo do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Só não tem o trapalhão do Bolsonaro, mas o Guedes elogia o Haddad. Eu não estou entendendo isso. Isso me leva à perplexidade. A gente precisa do Requião, né? A gente precisa do Requião. Que tal o caminho que o Requião aponta? Não, ele fala uma coisa que é muito verdade. Gente, essa nomeação, e eu estou tomando cuidado para falar, porque eu já trabalhei com o cara, então eu tenho que tomar cuidado e não deixar nada pessoal vir para cá. Mas não tem nada do pessoal, é só o que o Requião falou. Vocês conseguem ver algum sentido? Tudo que a gente lutou no ano passado, tem gente que deu a vida por isso, tem gente que deixou de lado tudo que fazia para poder tirar o Bolsonaro do poder, e aí, de repente, a gente vê o seguinte, a primeira nomeação que a gente pode fazer para o Banco Central, a diretoria mais importante de todas, que é aquela que chega para o presidente e fala assim, ó, sobe ou cai os juros, está aqui o embasamento para isso. Pô, a gente indica, quando eu digo a gente, o governo do Lula, indica um cara que é sócio do triunvirato lá das Americanas, da Ambev, do Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Telles. Sócio deles, um cara que não tem experiência nenhuma analítica nessa parte acadêmica, nunca escreveu um artigo. Novamente, tem nada pessoal, isso é um fato. Nunca escreveu um artigo, nunca escreveu nenhum material, nenhum livro, nada que você possa avaliar. Nos últimos 10 anos, trabalhou na área administrativa. Antes disso, quando teve contato com taxa de juros, era um especulador de um banco gringo. Especulador. Aí a gente pega e indica ele para a diretoria de política monetária do Banco Central. Aí dá para ter outra sensação, outra reação que não seja uma indignação tremenda? Não dá, eu não consigo. Entendeu? Eu não consigo ter outra reação. Você vai botar um sócio do Jorge Paulo Lema, do filho, na verdade, sócio do filho do Jorge Paulo Lema, fiquei sabendo, isso nem eu sabia, que os sócios, né, o Beto Sicupira e o Marcelo Telles, são sócios na corretora onde eles são sócios, né? Então eles são sócios diretamente, não é só sócio do filho do Jorge Paulo, não. Vai botar um cara desse para tomar conta do Banco Central, da diretoria mais importante de todas? Pelo amor de Deus. Agora, tem uma questão aqui, e por isso que eu te fiz essa provocação, viu, Noblar, com base, por exemplo, nesse tipo de fala do Requião, e amarrando um pouco o que o próprio Edu traz para a gente. Veja, a legislação prevê que, caso exista um fato grave, você não entregou aquilo que estava proposto e previsto, o presidente da República pode abrir um processo que precisa passar pelo Senado Federal. Então, cabe aqui a gente argumentar, o Edu acabou de salientar na fala dele, que houve uma série de coisas, de repente você pode até retomar, Edu, quais são essas questões que efetivamente o Campos Neto precisaria ter entregado, mas parece que isso, inclusive, deu prejuízo, certo? Para a instituição. Teve aquela contabilidade criativa lá que ninguém descobriu um monte de bilhão depois que não estava contabilizado. Teve a questão daquela pergunta que fizeram, poxa, todo esse ouro aqui que passa pelo Banco Central, vocês têm mecanismos de controle, nunca teve resposta. Tem a inflação que nunca, nos 2 últimos anos, para ser mais exato, ficou nem assim, nem no teto, e nem no primeiro ano, nem no dobro do teto. Então, o que não falta é motivo. O que não falta é motivo para, tecnicamente, para, como você gosta de falar, usando fatos, entendeu? A factualidade ali. Você chegar e falar assim, não dá mais. Não dá mais. Esse cara errou. Esse cara, se eu tenho uma empresa e tenho um gerente na minha empresa que há 3 anos
O cara, enfim, deixa passar fraude na minha empresa e não vê o negócio acontecendo. Entrega os números todos errados. Pega 2 anos e entrega um resultado horroroso perto daquilo que é a única função dele, porque o Banco Central do Brasil é meta de inflação o negócio. Eu vou manter esse cara como gerente da empresa? Eu não vou manter esse cara e falar, obrigado, cara, mas eu acho que você está na posição errada. Disso aqui tu não entende nada. Entendeu? Tu está numa padaria fazendo croissant. Na verdade, o teu negócio é programar computador. Tu é um cara ótimo, mas fazendo outra coisa. Aqui é o seguinte, o croissant está saindo todo duro e seco. Entendeu? Ninguém come o croissant. Eu vou quebrar a padaria se você continuar fazendo croissant aqui na minha padaria. E, não está dando, entendeu? Esse cara aí é um desastre. Ótimo esclarecimento. E aí, Noblar, não sei, passo... Pode falar, eu tenho uma perguntinha também para fazer, mas manda lá. Sobre, frente a tamanha inépcia, você que acompanha essa cena política de muito perto aí na capital do país, você acha que, a despeito de tudo isso que o Edu acabou de explicar, a postura do Requião que a gente viu no primeira edição, ainda assim você acha que não tem clima político para que esse processo de destituição do Campos Neto efetivamente aconteça, certo? Isso você teria que convencer os deputados, ou seja, fazer aquela pressãozinha popular básica em cima ali dos parlamentares, e não tem isso não está acontecendo. Isso passa por aquele comentário do Edu, de que o trabalho de comunicação está sendo não tão eficiente, está perdendo, o governo está perdendo essa briga, essa disputa de narrativa. Não que tenha perdido já, ainda está sendo disputada, tem pontos aí positivos para o governo também, como eu já citei. Agora, teria que ter esse trabalho de convencimento junto aos parlamentares, pressão popular, o povão teria que se meter nessa. Talvez, assim, o Lula conseguisse, porque o Centrão já se colocou, de fato, como alguém que vai blindar o Campos Neto e vai ficar do lado dessa suposta autonomia. Eu chamo de suposta porque a gente sabe que ele tem um lado. Edu, final de programa, a gente sempre traz uns destaques, um comentário, o que chamou a sua atenção, o highlight do dia. Qual é o seu? A fala do senador Roberto Requião, que eu aplaudo aqui da minha cadeira.